Olá, hoje nós vamos abordar mais um assunto da nossa matéria de Centro Cirúrgico e CME. Hoje nós vamos falar das posições cirúrgicas e do assunto relacionado à asepsia, higienização, que envolve a parte estrutural do centro cirúrgico e envolve também o profissional no momento de receber esse paciente, qual a técnica correta a ser utilizada no momento da cirurgia. Então eu vou abrir aqui o material para vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula anterior. Se tiver alguma dúvida, a gente pode ter um contato para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Então eu vou passar aqui para vocês o slide que eu preparei para essa aula 2, começando a falar sobre cirurgia ou operação, qual que é a informação sobre esse título, né, de cirurgia, o que significa, que é o tratamento de alguma doença, uma lesão ou uma deformidade externa ou interna, com o objetivo de reparar, corrigir ou aliviar um problema físico. Então, dentro desse conceito de cirurgia, a gente precisa entender, enquanto profissional de um centro cirúrgico, no caso a enfermagem, que a cirurgia, por vezes, ela é uma cirurgia que vem aqui no conceito, quando fala de reparar, corrigir ou aliviar, é porque isso vai depender qual a necessidade desse procedimento cirúrgico. Então, por exemplo, uma cirurgia de apendicectomia, que é a retirada do apêndice, é uma cirurgia que vem para aliviar a dor do paciente. Então, é necessário que aconteça um procedimento cirúrgico. Uma cirurgia de nível de cirurgia plástica ou até mesmo a cirurgia plástica mais a nível de alguma deformidade, alguma reparação no tecido, né? Às vezes o paciente faz uma cirurgia plástica não por estética, mas sim corretiva, que são cirurgias necessárias, por exemplo, pacientes que passaram por um câncer de mama, que houve a retirada da mama, né, a mastectomia, é necessário fazer uma cirurgia reparadora. Então, esses nomes, eles são importantes para nós, enquanto profissionais, para que a gente identifique qual a necessidade daquele procedimento cirúrgico. Dentro do centro cirúrgico, o paciente ele vai passar pelo pré-operatório, onde a enfermagem prepara o paciente, e nesse momento o profissional ele precisa entender qual que é a posição que esse paciente precisa estar no momento da cirurgia, para que ele seja posicionado dessa forma dentro da sala cirúrgica e que o profissional médico e toda a sua equipe que vai participar do procedimento tenha essa posição colocada para que tenha conforto para o paciente, para que tenha uma melhor visualização do campo cirúrgico. Então, a posição, ela engloba várias questões as quais levam à opção dessa posição. Então, a posição adequada do paciente é essencial, como eu falei, né? Para que os procedimentos sejam bem sucedidos e realizados com segurança. Colocar o paciente na posição correta para uma intervenção cirúrgica é um fator-chave no desempenho de um procedimento seguro e eficiente. Então, a posição, além dela trazer conforto para o paciente, trazer segurança no procedimento, uma visualização melhor do profissional, ela também traz uns benefícios, os quais vão trazer um conforto maior respiratório, por exemplo, a depender da cirurgia, circulatório, a depender da posição. Então, tem todo um contexto aí envolvendo essa questão da posição do paciente na sala cirúrgica. Então, aqui eu trouxe uns exemplos das posições mais utilizadas nos centros cirúrgicos, tá? Então, eu vou falar de uma a uma para expor da melhor forma possível. Apesar que a gente sabe que na prática, com o tempo, todo profissional vai ficando mais experiente, vai aprendendo os nomes, vai aprendendo as posições na técnica em si, como a gente aborda. Então, aqui é a posição decúbito dorsal ou supina. Por vezes também é necessário que a gente evolua em prontuário qual a posição do paciente. Normalmente os profissionais que trabalham no pré-operatório, eles fazem essa parte também.
Então, o decúbito dorsal ou supino é a posição em que o dorso do paciente e a coluna vertebral ficam repousados na superfície do colchão da mesa cirúrgica. A cabeça fica apoiada em travesseiro, retificando a coluna cervical. Os braços ficam ao longo do corpo ou abduzidos em apoios laterais, tipo braçadeiras, por exemplo, para uma cesariana. A mãe é colocada nessa posição. Normalmente, como falou que os braços também podem ficar lateralizados, quando o paciente está sendo anestesiado, para o anestesista, essa posição lateralizada dos braços, onde as braçadeiras seguram os braços, é a posição mais confortável. A gente tem também a posição de decúbito ventral ou prona, onde o paciente fica de uma forma bem popular, a gente fala aqui de barriga para baixo, onde o paciente deita com o abdômen em contato com a superfície do colchão da mesa cirúrgica, permitindo a abordagem da coluna cervical, da área retal e das extremidades inferiores. Os braços devem ficar estendidos para frente, apoiados em talas. O sistema respiratório fica mais vulnerável na posição de decúbito ventral, por exemplo, nas cirurgias da coluna e hérnia de disco. O que significa quando a gente fala que o sistema respiratório fica mais vulnerável na posição de decúbito ventral? Isso quer dizer que para toda a equipe tem que se dobrar o cuidado com o sistema respiratório. O paciente pode deprimir, pode ter algum problema. É uma responsabilidade bem dos anestesiologistas também, que acompanham, né, toda a oximetria, todo esse processo do paciente. Então, nessas cirurgias é extremamente importante o acompanhamento do sistema respiratório do paciente. Outra posição também é o decúbito lateral. Aqui a gente vê que o paciente está lateralizado, ele está amarrado aqui, né, preso, vamos dizer assim, e ele fica com os braços também, as braçadeiras ficam sendo o apoio dos braços do paciente. Então ele fica em decúbito lateral, esquerdo ou direito, isso vai depender da necessidade, né, que o profissional deixar claro para a equipe, e isso vai dar a condição de um acesso à parte superior do tórax ou à região renal, sempre do lado contralateral ao da cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia torácica, uma cirurgia em que a equipe precisa que essa parte do paciente esteja bem exposta, o paciente vai ser lateralizado. Outra posição é a produção de litotomia ou ginecológica, onde o paciente permanece em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas, afastadas e apoiadas em perneiras acolchoadas, e os braços estendidos e apoiados. Por exemplo, uma esterectomia vaginal. Então, aqui é uma posição bem comum, né, no dia a dia, até mesmo nos procedimentos mais simples e ambulatoriais. A mulher, normalmente, ao realizar uma consulta, né, ambulatorial também, permanece nessa posição, só mudando um pouco a posição da mesa aqui, porque no caso as pernas do paciente aqui vão ficar presas, o paciente vai estar anestesiado e perde um pouco aí o controle, né, da musculatura, da posição. A gente tem também a posição Trendelenburg. Essa posição é uma variação da posição de decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Mantém as alças intestinais na parte superior da cavidade abdominal. Então, aqui é como se essa parte das alças intestinais, elas descessem para a região aqui mais próxima do peito do paciente. Então, essa posição ela é utilizada para cirurgias de órgãos pélvicos, laparotomias de abdômen inferior. Então, o que acontece? As alças intestinais descem um pouco e essa região aqui fica mais livre para que o médico possa observar melhor o paciente, possa explorar bem essa, né, região aqui. Laparotomia de abdômen, por exemplo, é uma cirurgia totalmente aberta, onde o médico vai explorar a cavidade. Normalmente, uma laparotomia ela é necessária para que o médico possa identificar algumas doenças, tumores, eles são muito utilizados, essa posição aqui, para que fique mais confortável tanto para o paciente quanto para o profissional. E tem a mesma posição, Trendelenburg reversa, ou proclive, onde ao invés da cabeça do paciente ficar para baixo, o que vai ficar para baixo são as pernas. Isso faz com que as alças intestinais da parte inferior da cavidade abdominal, então, ao contrário da que a gente falou anteriormente, essas alças intestinais vão descer
e essa região aqui do abdômen superior vão ficar mais expostas. Também é uma posição onde o paciente fica colocado para as cirurgias cranianas. Por quê? Por conta da circulação, né? Como eu falei antes, popularmente a gente fala o sangue desce para a cabeça e de fato a circulação aumenta mesmo quando a gente abaixa a cabeça. Então, para uma cirurgia craniana não é interessante que tenha uma circulação muito grande aqui na região da cabeça. Então, o paciente normalmente fica nessa posição ou até mesmo sentado durante esse procedimento. A posição Fowler, que até citei aqui agora há pouco, ou é assentada, é onde o paciente fica nessa posição supina e o dorso da mesa é elevado, permanecendo sempre sentado na mesa de operação. É uma posição utilizada para conforto do paciente quando há dispneia. Dispneia, gente, é quando o paciente tem a falta de oxigenação e aí a gente precisa posicionar esse paciente sentado para dar um conforto maior. E indica uma cirurgia de ombro, por exemplo, um dreno de tórax e as cirurgias cranianas, como eu falei para vocês agora há pouco. A posição de canivete o paciente é colocado no decúbito ventral, em seguida, com o abdômen em contato com o colchão da mesa cirúrgica, flexiona-se o corpo na região do quadril, de modo que o tórax, os membros superiores e os inferiores fiquem em posição mais baixa do que a região a ser operada. As regiões do quadril e do glúteo ficam em plano mais elevado, num ângulo de aproximadamente 90 graus. Pode observar aqui que dá um ângulo aqui de 90 graus. Por exemplo, os procedimentos proctológicos, hemorroidectomia, por exemplo, alguma lesão retal, o paciente fica nessa posição aqui, certo? Então, as posições, essas que eu trouxe para vocês, são as posições mais comuns no centro cirúrgico. Normalmente, os centros cirúrgicos também vão ser diferenciados aí com relação ao porte, né, das cirurgias. Tem alguns centros cirúrgicos mais simples, onde são realizados apenas procedimentos de pequeno porte, mas a gente trabalha aí nos grandes hospitais aí de Brasília, principalmente, com vários tipos de cirurgias, né? Normalmente os hospitais, eles comportam as cirurgias de grande porte. Então, agora eu vou falar um pouquinho da diferença entre asepsia e antisepsia. Como eu falei anteriormente, são procedimentos que são essenciais para os profissionais trabalharem, né? Então, são medidas de segurança com relação à higiene do profissional e da nossa estrutura enquanto centro cirúrgico. Então, as medidas de asepsia abrangem elas são antes de ler aqui o slide, as de asepsia são as que garantem a higiene da estrutura do centro cirúrgico. Então, acontece a desinfecção da unidade, dos materiais, dos mobiliários cirúrgicos e equipamentos e desinfecção do piso e áreas externas. A antisepsia consiste na utilização de produtos, então vão ter aí os produtos microbicidas ou microbiostáticos sobre a pele ou a mucosa com o objetivo de reduzir os micro-organismos em sua superfície. Então, vocês enxergam aqui o contrário, né? A asepsia é a parte da estrutura e a antisepsia consiste na utilização de produtos para que a gente possa trazer a higiene da nossa pele. E tem também a degermação, que vem do inglês degermation ou desinquimação, que significa a diminuição do número de micro-organismos patogênicos ou não após a escovação da pele com água e sabão. Então, o que acontece? A asepsia vai ser a medida que a gente vai tomar para limpar o local, né? Então, a sala, os equipamentos. A antisepsia é a lavagem das mãos, propriamente dita, dos profissionais que vão participar ali do momento cirúrgico. E a degermação é um momento que vem após a lavagem das mãos, onde se utiliza alguns materiais, os materiais que a gente utiliza para essa degermação, né? Normalmente cada instituição tem uma aprovada e tem uma que também tem que ser aprovada pela Anvisa, né? E acontece essa degermação que vem depois da parte da escovação das mãos ou do próprio paciente. A antisepsia cirúrgica, o preparo pré-operatório das mãos, é o momento da lavagem das mãos, né? Nesse momento é onde ocorre a eliminação da microbiota transitória da pele
com a finalidade de reduzir a microbiota residente, além de proporcionar um efeito residual na pele do profissional. As escovas utilizadas no preparo cirúrgico das mãos devem ser de cerdas macias e descartáveis, impregnadas ou não com antisséptico e de uso exclusivo em leito unguial e subunguial. O que significa tudo isso? Normalmente, para a gente lavar as mãos nos centros cirúrgicos, a gente tem uma escovinha que vem já com um material próprio para fazer essa desinfecção, essa lavagem completa. E a finalidade é para reduzir, né, todos os micro-organismos que a gente traz na nossa mão, na parte das unhas e vai até o antebraço, tá? Então, normalmente o procedimento dura de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia e de 2 a 5 a 3 minutos para as cirurgias subsequentes, ou seja, no primeiro momento onde o profissional chega no centro cirúrgico é o momento que deve ficar mais tempo fazendo o procedimento asséptico para que garanta que esses micro-organismos sejam eliminados. Posteriormente, entende-se que já está mais higienizado, então não precisa durar tanto tempo assim. Mas normalmente os profissionais já se adaptam de uma forma que eles levam o mesmo tempo sempre para poder fazer essa higienização das mãos. A gente tem também, falando da parte da escovação, que é essa higienização das mãos, a flora da nossa pele, né? Então ela pode ser transitória ou permanente. A transitória compõe-se de uma variedade sem limites, localiza-se nas regiões mais expostas, é removida com facilidade. É uma colonização temporária que depende do ambiente em que o indivíduo está exposto. Já a permanente é de mais difícil remoção, número e qualidade mais ou menos constantes, sua redução pela antisepsia é transitória, logo se restabelecendo ao nível anterior. Aumenta rapidamente em ambiente úmido e quente das luvas. Então, por isso que todas as vezes que o profissional utilizar a escovação, ele vai utilizar a luva, vai fazer todo o procedimento no paciente, então ele precisa repetir exatamente por isso, porque durante o procedimento o profissional fica com a mão dentro das luvas e ali cria uma umidade, fica quente, então essa parte permanente ela pode vir à tona novamente ali na pele e por isso que a gente precisa remover essa sujidade. A escovação, ela vai eliminar essa microbiota transitória e reduzir a permanente. E antes de lavar as mãos, se necessário, cortar as unhas, limpar, né? Então, a depender aí da instituição, normalmente alguns profissionais, eles são proibidos de ter unhas grandes e as mulheres usarem esmalte, né? Tem também a questão do adorno zero, que é adotado na maioria dos grandes centros hospitalares para que possa diminuir aí essas questões relacionadas às infecções, né? Porque normalmente as mãos da gente trazem muita sujidade. Hoje, por exemplo, estamos vivendo um momento em que a lavagem das mãos está sendo excepcionalmente a medida mais eficaz aí para que a gente possa lidar com a questão do coronavírus, né? Então, num centro cirúrgico, não menos importante, a gente precisa garantir também essa asepsia das nossas mãos, né? Para que a gente garanta ali um procedimento sem micro-organismos. Como eu falei, esse slide aqui, de acordo com a Anvisa, uma informação de 2007, de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia vai ser feita a escovação e de 2 a 3 minutos para as cirurgias subsequentes. Então, é esse procedimento que deve acontecer. Isso são medidas adotadas para os profissionais adotarem, né? Medidas colocadas pelas instituições e os profissionais devem adotar. Já no paciente, vai ocorrer a degermação. Vai utilizar uma solução degermante, solução tópica para determinar o campo. Então, aqui tem toda uma higienização da parte do paciente. Aqui provavelmente é uma cirurgia de abdômen, né? Que vai abrir aqui. E aí, normalmente quem faz essa degermação são os profissionais de enfermagem e o médico ele acompanha para ver se está sendo feita da forma correta. Então, aqui, durante esse momento da degermação, numa aula prática, a gente vai verificar como é que acontece. Tem todo um movimento de fora para dentro, dentro para fora. Então, na prática, a gente consegue exemplificar melhor como é que acontece essa degermação. Aqui está exposto a questão relacionada ao grupo de soluções
o que que elas são mais eficientes, quais são as bactérias, se é microbactéria, se é fungo, se é vírus, qual a velocidade da ação dessa solução e quais são os comentários aqui, algumas observações. Isso aqui é mais para que vocês deem uma lida, entendam melhor qual que é a finalidade de cada solução utilizada no centro cirúrgico. E aqui uma exposição de como fazer a higienização das mãos no centro cirúrgico, tem a questão da lavagem das unhas, entre os dedos, é uma lavagem das mãos aí bem mais completa, né? Então isso aqui no momento mais propício que a gente puder encontrar, a gente vai fazer essa aula prática, iniciando sempre com a lavagem das mãos. E aqui tem o passo a passo da lavagem das mãos, para que todos possam acompanhar. No centro cirúrgico também acontece as questões relacionadas à tricotomia, é outra medida de prevenção de infecções, onde a depender da região o paciente é colocado para que a equipe de enfermagem ou até mesmo o próprio médico faça essa tricotomia, né? Então, por exemplo, na cirurgia de crânio, cirurgias torácicas, cardíacas, é feita essa retirada toda do pelo do paciente para que a região fique o mais limpa possível. Hoje, preconiza-se que o paciente deixe para fazer essa tricotomia no hospital, até mesmo para garantir a segurança mesmo nos procedimentos, e faça essa tricotomia porque quando o paciente faz na própria residência ou em algum centro de estética, alguma coisa, a gente não garante que essa tricotomia tenha sido feita da forma correta. Então, quando se faz no centro cirúrgico, a chance de ter sucesso e garantir que não tem nenhum procedimento ali infeccioso é menor. E também pelo fato de que quando o paciente faz um pouco antes do procedimento cirúrgico, os poros ficam muito abertos. Então, a chance de infecção também, né, a entrada ali de micro-organismo é bem maior na incisão cirúrgica. Então, normalmente os médicos pedem para que o paciente deixe para fazer esse procedimento no próprio hospital, próximo ao momento da cirurgia ou mesmo na sala de cirurgia, certo? Para complementar a nossa aula e para trabalhar melhor as informações que a gente já falou aqui nas duas primeiras aulas, eu vou disponibilizar para vocês um material de exercícios, tá? Vão ser atividades relacionadas à aula 1 e 2, para que vocês pratiquem toda a informação que foi passada, certo? E qualquer dúvida a gente vai ter um canal de comunicação para a gente poder trabalhar melhor essas atividades. De qualquer forma, no momento mais propício, a gente faz uma revisão com as respostas dessas atividades. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês compreendam todo o assunto que foi colocado, né, a participação e todo o compromisso com as aulas que estão sendo expostas.